Olá, pessoal. Nós continuamos aqui a nossa série falando sobre os 12 princípios da liderança de Jesus. E é incrível que na última, só para refrescar a sua memória, nós falamos sobre decisão. A decisão é uma atitude que estabelece uma escolha. Somos o que quisermos ser, mas em Deus, não na nossa própria meritocracia. Tome o controle do seu presente e tenha uma perspectiva quanto ao futuro, no propósito de Deus. Isso é importante. Segundo, o conceito. Eu trabalho sempre a conceituação com as pessoas, com os líderes que estão perto de mim. Está aqui o Carlos, que está me auxiliando nesse processo. Tudo que nós conversamos sobre aconselhamento, sobre direção, eu trabalho sempre na ideia da conceituação, que não é uma intelectualização ou uma posição de honra. O conceito é uma ação interpretativa da cognição que estabelece conhecimento necessário das atitudes nocivas que me faz responsável em mudar o meu estilo de vida. Então, tem um tipo de liderança que diz assim, olha, você vai fazer isso aqui. E pronto. A pessoa não conceituou, não sabe o que está acontecendo, não sabe e tal. Então, basicamente, ele entrega na sua mão o casamento dele, ele entrega na mão a decisão, tudo, porque você está decidindo por ele. Não faça isso. Conceitue as coisas com ele para que ele tome essa decisão. A não ser que você tenha uma direção clara, que é por ali mesmo, e aí você vai ser bem firme quanto a isso. E aí, quarto ideal, que é mudando o necessário para definir um alvo, um destino, na base das crenças que eu tenho, que é a ancoragem segura dos princípios adquiridos pelo conhecimento da palavra de Deus. É um sistema idealístico que estabelece a ideia do que eu creio. Amém? E aí, por último, o comportamento, que não é nada mais que eu crer numa consciência em Cristo, cumprindo o meu chamado de liderança, seja o que for, naquilo que o Senhor estabeleceu para mim. Nada de autocomiseração, nada de autoafirmação, nada desses excessos aí, ok? Pois bem, achei importante a gente passar isso para chegar no sexto princípio da liderança de Jesus. Quando Jesus foi confrontado na liderança dele, os principais de Jerusalém confrontaram ele, as pessoas que estavam perto dele, inclusive a família, confrontou ele, falou que ele era louco, falou um tanto de coisa a respeito dele. O que segurou ele? A palavra que ele tinha. 1 Pedro aqui, deixa eu achar esse texto, 1 Pedro, no capítulo de número 1, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, o Senhor diz assim, nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra na revelação de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que texto rico, que coisa tremenda para as nossas vidas. Por várias vezes eu serei contristado, tentações virão. A tentação, nesse caso da liderança, é o exercício da fé, entendeu? Aquele lugar onde você vai ser. Mas aí eu tenho uma revelação de Jesus, o que ele me mostra a respeito disso. Amém? Como ele agiu, foi, então tome. Aqui há uma inspiração de alegria e de ânimo em meio a todas as lutas que eu estou passando, pois esse sofrimento é passageiro comparado à eternidade. Amém? Você está entendendo isso? Você precisa permanecer no estilo de liderança que Jesus estabeleceu para nós, tá? Esse é um lugar que não pode ser negociado jamais nos nossos corações. A maioria de nós está negociando. Pronto. Então, o sexto princípio é:
eu preciso ter alegria. Cara, você precisa, nessa liderança sua, sabe, ter alegria no que você está fazendo. Não pode ser só esse, sabe, tem pastores que eu converso com eles, tem líderes, ele está sempre, estou aí na peleja, estou aí na batalha, ai, estou aí, ai, que luta, meu Deus. Não, não, irmão, peraí. E sabe o que vai definir essa alegria? Altar. Mateus 6,6, você precisa ter um lugar secreto. Sabe, no meio de toda essa luta que nós estamos, a gente viaja o Brasil todo, viaja o mundo, vai para um lado, vai para o outro, está ministrando sempre, está aqui sempre, mas tem algumas horas do meu dia que eu tiro para um relacionamento com meu Senhor. Então, sexto, o altar de Cristo. Quando ele ia para o monte, quando ele ia para o deserto orar, quando ele saía, era o lugar que ele tinha intimidade com o Senhor e confirmava a alegria do Senhor no coração dele. Por um tempo eu estou contristado, mas eu sei que isso vai redundar em uma vida eterna com o Senhor. Amém? E sétimo princípio da liderança de Jesus foi a confirmação. Aqui tem um pontinho nevrálgico que a maioria não percebe. A maioria hoje está quase que se autoproclamando líder, proclamando pastor, proclamando profeta, apóstolo, enfim. O que significa autoproclamação? Eu não tenho alguns reconhecimentos com relação a isso. Eu acho que Deus falou comigo, mas nem Jesus agiu assim, irmãos. Então, a qualificação de um líder é aquilo que ele é em si mesmo. Jesus foi a encarnação viva da verdade. Isso lhe dava autoridade que vinha de dentro. Mesmo assim, ele recebeu as confirmações antes de começar aquela liderança. Você está entendendo isso? Mesmo assim, ele é a verdade. Aquilo que ele era, manifestava de dentro dele. Porém, ele passa por 6 confirmações. Primeira confirmação, em João 5,37. O Pai que dá testemunho de mim. O Pai que me enviou. Mateus 3, 16 e 17. Confirma publicamente, o Pai confirma a respeito dele, diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas 9,35. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Primeira confirmação, o Pai confirmou aquilo. Segunda confirmação, João, a voz do que clama no deserto, aponta e diz: eis aí o Cordeiro de Deus. João 1, 29 a 31. Então um profeta confirmou aquilo. Amém? Terceira confirmação, dele próprio. Ele diz assim: eu tenho maior testemunho do que João. João 5, 36. Eu e o Pai somos um. João 10, 30. Então, ele testifica da verdade que havia nele. O Pai e eu somos um dentro desse processo. Quarta confirmação, então, do Espírito Santo, que o abençoou e permaneceu nele. João 1, 32 a 34. Amém? Então esse é um lugar que eu preciso compreender e receber essa confirmação também do Espírito Santo na minha vida. Quinta confirmação, as Escrituras. Examinai as Escrituras. São elas mesmo que testificam de mim. João 5, 39 a 40. Então, ele recebeu confirmação também da palavra na vida dele. E sexta confirmação, os discípulos. Tu tens a palavra de vida eterna. João 6, 68. Sendo ele, Jesus, o líder máximo, o Salvador, o Deus criador de tudo, ele não precisava. Mas o que pontua aqui é que mesmo ele sendo Jesus, ele não se auto-intitulou. Por isso que nós começamos essa série de estudos falando:
tende em vós o mesmo sentimento, a mesma crença que houve em Cristo Jesus. Ele foi lá para a cruz, entendeu? E ele falou assim, agora você vai tomar a sua cruz. Ele não se auto-intitulou. Quem ele era foi confirmado pelas autoridades vigentes, por pessoas que estavam ali. A autoridade era o próprio Pai, o Espírito Santo, o profeta, a palavra, entende? Os discípulos. Então você precisa dessas confirmações. Não se auto-intitula, não. Procure isso. Na atualidade, há muitos que têm se autoafirmado, querem ser reconhecidos, sem ter requisitos, se o qualificam como líder. Sua influência nos inspira. A influência de Jesus me inspira. Ele foi confirmado antes de começar a liderar. Devemos seguir esse exemplo. Ser humilde o suficiente para conquistar o direito de liderar. Amém? É esse lugar que nós temos que encontrar. Eu quero encerrar esse 7º ponto, nós vamos entrar no 8º depois, mas dizendo para você assim, Jesus não precisava passar por tudo que ele passou. Ele poderia só vir e pagar o preço. Não, ele sofreu a humanidade para dizer assim, você também pode vencer. Siga o meu exemplo. O exemplo máximo, singular de autoridade vem dele. Siga o meu exemplo e você vai vencer também. Amém? Deus abençoe você.